Boa tarde a todos e todas que estão assistindo agora, durante a aula no Google Meet, e também aqueles que vão assistir posteriormente no YouTube. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lígia, sou integrante do grupo Baú de Histórias, e a nossa outra professora é a Maria Érica. Bem, sem mais delongas, gostaria de apresentar como surgiu o grupo do Baú de Histórias. Ele faz parte do coletivo Um Tesouro Chamado Nordeste, que surgiu em 2018 e consiste na iniciativa da promoção de atividades artísticas e culturais. Esse projeto, ele consiste em oficinas de fantoche, contação de história, algumas iniciativas que nós levamos para algumas escolas parceiras no Maciço de Baturité. Também nós, da contação de história, nós realizamos a contação de lendas, cordéis, do folclore brasileiro, de adivinhações, de romances, com autores de histórias tradicionais nordestinas. E a partir do ano de 2020, o projeto Um Tesouro Chamado Nordeste, ele ganha a certificação como um ponto de cultura e passa a integrar a rede cearense Cultura Viva. Bom, aqui nós temos a logo do projeto. De um lado nós temos o ponto de cultura cearense, Um Tesouro Chamado Nordeste, e do outro nós temos a logo do Baú de Histórias, que faz parte de uma das ações do ponto de cultura Um Tesouro Chamado Nordeste. Boa tarde, eu sou a Maria Érica e eu vou falar sobre a contação de histórias como estratégia pedagógica na educação infantil e ensino fundamental. Que durante muito tempo o ato de contar histórias nas escolas era tido como uma forma de entreter, distrair e relaxar as crianças, e ainda em algumas instituições continua a ser assim. Ou seja, aí nós vemos que o ato de contar histórias, o contador, o educador, não era tão reconhecido antigamente e nem muito atualmente. E desta forma, algumas propostas de formação e cursos de capacitação de educadores vem incluindo em sua metodologia a preparação para o ato de contar histórias. Surgiram preparações para poder a pessoa se especializar em contar histórias, o educador. E, de acordo com vários estudiosos, a contação de histórias é um valioso auxiliar na prática pedagógica de professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar o slide. A arte de contar histórias. Desde muito antigamente, não existia a escrita. Então, como que os nossos ancestrais, o passado, o povo do passado, fizeram? Eles contavam histórias. O homem descobriu que a história, além de entreter, causava admiração e conquistava a aprovação dos ouvintes. A contação de histórias foi utilizada como meio de propagação das doutrinas religiosas budistas, e ainda hoje a medicina hindu tem como métodos oferecer uma história aos doentes desorientados. Ou seja, só um momento, peraí. Voltando. A contação de histórias foi utilizada como meio de ajudar aos pacientes que estavam doentes, aqueles desorientados, porque a partir que uma pessoa conta uma história para aquelas pessoas, aqueles pacientes que estavam desorientados, eles começam a enxergar, a ter uma nova perspectiva e a conhecer outros meios de fantasia nas suas mentes, começaram a ter aquela curiosidade sobre a contação da história que aquele contador está contando. A contação de histórias como estratégia educacional. A escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas,
Dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. A relação da escuta da leitura pela criança é afetiva. Este sentimento se manifesta pela identificação com a história, com os temas tratados e com os personagens. Ler, ouvir, contar histórias desperta o pensamento narrativo. A contação de história ela é essencial desde a educação infantil até o ensino fundamental e assim por diante, porque vai despertar na criança aquela vontade de aprender mais, de ler, de ouvir, de buscar conhecimentos dentro das histórias narradas pelo contador, o educador. E no pesquismo infantil, a contação de histórias, ela recupera a herança empírica do homem, os seus medos, descobertas e desejos. A comunicação por meio da narração de histórias fala às crianças mais profundamente do que a linguagem do pensamento. Dramatizar com bonecos ou fantoches, representando aquilo que se quer dizer, através do desenho ou pintura, é fazer do uso da linguagem imaginativa. Essa é naturalmente a linguagem infantil. Ou seja, a criança, quando está vendo aquele fantoche, na contação de história com fantoches, ela fica interessada em saber como que aquele boneco está falando. Ah, meu Deus, como é muito interessante aquilo. Aquela contação de histórias é como se fosse o personagem ali na frente da criança. E mais adentro, dentro das histórias, encontramos gramáticas, como os personagens e os antagonistas, né? A apresentação inicial do conto, a sucessão de eventos, de ações complexas e o final, que ajuda toda criança ao enredo, o começo, o meio e o fim. E facilita a compreensão textual e criação de histórias pela própria criança. E contribui para as habilidades linguísticas em nível oral e escrito. O conhecimento adquirido pelas crianças em idade pré-escolar, das competências da língua e narrativa, são fundamentais nas fases de alfabetização e letramento. Então, os cuidados, eu vou falar agora sobre os cuidados e preparos do professor contador de histórias. São 6 cuidados que ele tem que fazer. O primeiro é saber escolher o que vai contar, levando em consideração o público e com qual objetivo. Se eu, professor, contador de histórias, vou contar uma história na educação infantil, a história não pode ser muito complexa, porque senão a criança não vai entender, não vai conseguir distinguir ela por completo. Então, tem que ser uma história fácil de compreender na base da educação infantil. O segundo é conhecer detalhadamente a história que contará. Ou seja, ele tem que saber se aquela história é para criança, é para adolescente, é para adulto. O terceiro é preparar o início e o fim do momento da contação e narrá-la no ritmo e tempo que cada narrativa exige. Ou seja, dar as pausas, as devidas pausas que a história ela pede. O quarto, evitar descrições imensas e com muitos detalhes, favorecendo o imaginário da criança. É como eu disse no 2, que é conhecer detalhadamente a história. O 4 é evitar descrições imensas. Ou seja, uma história que você vai explicando uma coisa e começa a explicar essa coisa em cima de outra coisa, vai complicar a mente da criança, porque ela já está focada naquilo que ele está falando e tem que terminar. O quinto, mostrar à criança que o que ouviu está ilustrado no livro. Caso o contador leve um livro para sua contação, na hora de se apresentar, ele pode mostrar, ele tem o direito de mostrar, se ele quiser, assim como ele quiser, a imagem, como as crianças estão imaginando, e ele mostrar a imagem que ele mesmo contou que está presente no livro. O sexto, e por último, que é o sexto, saber usar as possibilidades de voz, variando a intensidade, a velocidade, criando ruídos e dando pausas para propiciar o espaço imaginativo. Então, se a história ela é triste, eu vou falar com um tom assim, mais triste, mais assim, penoso. Se a história é alegre, eu vou ter que transmitir essa alegria para a criança. Eu vou ter que quase entrar na fala do personagem. E dentro disso tem a postura do contador, que ele tem que estar... Ele escolhe se ele quer ficar sentado, se ele quer ficar em pé. É o jeito que ele vê qual que funciona naturalmente nele.
Porque um corpo flexível, ele ajuda o contador a ter mais naturalidade na hora de contar. E também é muito importante pedir a opinião das crianças. No meio de uma história que você pergunta, e qual era o personagem? Aí a criança vai, é o sapo, é o lobo. Ela tem aquela curiosidade de responder e ver se está certa. No momento da narração da história, o professor necessita de uma diversidade de material também. Ele tem que procurar quais os contos maravilhosos, fábulas, lendas adequados para cada faixa etária. E eu vou falar agora sobre os contos tradicionais, que são como os contos de fadas. O conto de fada, com linguagem simbólica, auxilia a criança nos seus momentos de angústia e insegurança emocional. Uma criança que ela vai ouvir um conto de fadas, ela já está assim desesperançosa, está triste, ela está insegura consigo. Um conto de fadas sempre tem um final feliz, o que vai ajudar a criança a ter aquela esperança, aquela perspectiva de que tudo pode dar certo. Só basta ela tentar. Ler as histórias antes de contá-las às crianças é um cuidado do contador para averiguar do que se trata, se é triste, é engraçada e qual a entonação que ele vai ter que usar, como eu falei anteriormente. Alguém tem alguma pergunta? Pronto. A história permite o contato das crianças com o uso real da escrita. Ela leva as crianças a conhecerem novas palavras, discutirem os valores, porque toda história tem valor. Ou valor de trabalho, de amor, de família. Elas usam a imaginação delas, a criatividade, aprendem novas palavras, como eu já falei, começam a melhorar seus relacionamentos afetivos, interpessoais. Elas abrem espaço para novas aprendizagens. As crianças, tanto na educação infantil quanto no fundamental. E eu tenho a plena certeza que o ideal é trabalhar com a contação de histórias desde a educação infantil, porque aí elas já vão ter mais noção, vão aprendendo cada vez mais, e qualquer pessoa que tiver alguma dúvida pode levantar a mão. Bom, agora eu vou falar sobre a contação de histórias, o resgate da memória e estímulo à imaginação. Bom, antes da escrita, todo saber ele era transmitido oralmente. Então, o ato de contar histórias, ele remete a esse período em que o homem ele confiava na sua memória, nas suas vivências, para ele transmitir esses saberes, essa cultura, esses aspectos que eles eram tão fundamentais para o desenvolvimento humano. Bom, a história, quando ela é contada oralmente, ela propicia essa interação entre o contador e o ouvinte, na medida em que, quando o contador ele utiliza o corpo, ele utiliza a voz, ele busca uma interação comunitária com os demais. Bom, um dos principais objetivos de contar a história é divertir, mas além disso, além do lúdico, da diversão, tem um estímulo à imaginação, como os contos populares, que são tão famosos assim, é um exemplo desse estímulo à imaginação. Porque esses contos das tradições populares, eles são ricos em imagens, e assim o indivíduo, a criança, ele pode imaginar como aconteceu aqueles fatores e tudo mais. Um exemplo meu, no caso. Bom, eu moro em Itapiúna, no interior de Itapiúna, na localidade chamada Bico da Arara. Como vocês podem perceber, o nome é um pouco peculiar. Então, quando eu era mais pequena, eu tinha essa curiosidade de saber por que a minha localidade se chama Bico da Arara. Então, um senhor, um meu vizinho, no caso, um senhor de idade e tudo mais, ele me contou uma história
de como surgiu esse nome. Mas como faz tantos anos que ele me contou essa história, já está com uns 10 anos, eu me esqueci um pouco como é o decorrer da história, mas, em suma, a história se trata da construção da linha do trem, aqui na minha localidade, e aí havia um homem que trabalhava nessa linha, e havia muitas araras, e ele já estava muito irritado com o barulho que elas faziam. E então, ele resolveu caçar todas as araras, e aí arrancar o bico delas, porque ficou muito irritado com tanto barulho que eles faziam. Então, ele levava o corpo e deixava só o bico da arara. E ficava só o bico jogado no chão. Para mim, quando criança, aquilo tinha um sentido lógico. Porque a localidade se chama Bico da Arara e o fator era que alguém arrancou o bico das araras. Então, essa história, ela traz um resgate à imaginação, mas também tem todo um contexto histórico da minha localidade, no quesito em que, bom, teve a construção da linha férrea, a vinda de trabalhadores para esse local, o crescimento populacional, onde as pessoas construíram suas casas ao redor da linha, o desvio do rio também, que passava por aquela região, ele foi deslocado mais para a parte de baixo, no caso, e aí toda essa situação, todo esse contexto, traz para o indivíduo toda uma imaginação do contexto, tanto histórico quanto do espaço em questão. Bom, além desses objetivos, também tem o objetivo de educar, de instruir, de conhecer melhor os interesses pessoais, desenvolver o raciocínio, e também é um caminho para estimular a leitura. Por quê? Quando o indivíduo, quando a criança, ela gosta de ler, quando ela cria o hábito de escutar uma história, no caso, gostou de escutar uma história, então ela vai querer se aprofundar mais, vai querer ler outra história, vai buscar outras fontes, e também é uma forma de criar futuros escritores, porque todos os primeiros narradores são antepassados anônimos de todo escritor. Bom, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês de alguns autores que eles trouxeram essas tradições orais, como eu contei, que a história da minha comunidade, do nome da minha comunidade, é uma tradição oral, porque ela faz parte da minha região, da minha história, da minha vivência. Então, ela é uma tradição oral, perpassada oralmente, dos mais velhos para os mais novos, e você não vai encontrar essa história na internet, em sites ou em livros. Ela não existe em nenhum outro meio, a não ser oralmente. Então, alguns autores que utilizaram essa tradição oral em seus livros foram José Lins do Rego, Ariano Suassuna e João Guimarães Rosa. Bom, José Lins do Rego, um bom exemplo é que ele ouvia muitas histórias dessas tradições orais, dessa cultura, de uma ex-escrava do engenho. Ela contava essas histórias para ele, então ele pegou toda essa tradição oral, todas essas histórias que essa ex-escrava contava, ele passava todo esse conhecimento, e esse enredo está contido em seus livros. Muitos de seus livros têm essa tradição oral que perpassa toda essa tradição. Bom, o ato de contar histórias é uma arte porque traz significações ao produzir um diálogo entre as diferentes dimensões do ser. Bom, o ato de ouvir histórias desde muito cedo, ele ajuda, ele auxilia na construção da identidade do indivíduo. No momento da contação de história, além de estabelecer uma troca entre o contador e o ouvinte, faz também com que a bagagem cultural e afetiva deste ouvinte venha à tona. Bom,
Na nossa contação de história, no nosso grupo, baú de histórias e tudo mais, nós buscamos sempre apresentar histórias que elas possuam uma moral, um sentido, algo que você possa levar para a sua vida. Por exemplo, durante. Inclusive, eu vou depois passar essa historinha e vocês vão poder ver ela mais à frente, com mais cuidado. Mas eu vou contar para vocês mais ou menos qual é o enredo da história. Bom, o nome da história é o Carnaval do Jabuti. E é uma história de quando os animais resolvem fazer uma festa na floresta, uma festa de carnaval. E aí eles convidam todos os animais da floresta. E aí a onça, como ela é a organizadora de tudo, ela sai perguntando para cada animal o que você quer ser, como você quer se fantasiar, como você vai vir para o baile de carnaval. E cada um dos animais, eles vão dizendo como eles querem ir. Por exemplo, a formiga, ela diz que ela quer ir como uma borboleta, pois ela quer muito voar. O leão, ele quer ir como um elefante, porque quer ser grande e robusto. Enfim, só que quando chega no jabuti, o jabuti não quer se fantasiar de nada, porque ele já é um jabuti, ele já é um animal. Então a justificativa dele é: olha, eu não preciso me fantasiar, eu já sou um animal, vou para a festa dessa forma. Só que o objetivo da onça não era simplesmente fazer uma festa de carnaval. Na realidade, ela queria mostrar para o rei da floresta que todos os animais eles estavam satisfeitos com a sua aparência, com a sua imagem, com a forma que eles eram. Então, por isso que ela planejou essa festa. E no meio da história vai colocar vários empecilhos para que o Jabuti não compareça na festa de carnaval, mas não consegue. No final de tudo, o Jabuti vai para a festa de carnaval e tudo mais. E ele acaba mostrando, depois vocês vão ver com mais calma no vídeo que eu vou passar, ele acaba demonstrando que, na realidade, não é necessário se fantasiar, não é necessário fingir ser outra pessoa, por estar com vergonha de ser aquilo que você é, ou querer ser alguma outra coisa que não cabe em você, entendeu? Então é isso, é como a gente se identifica com a história, como a história é passada pra gente, toda essa identificação que vai ter entre o contador e o ouvinte. Nessa história em específico, a moral da história é basicamente para você se aceitar como você é. Bom, cada performance nova coloca tudo em causa. A forma se percebe em performance, mas a cada performance ela se transmuta. Pronto. O acontecimento ele é comum, como a contação de histórias, por exemplo. A plateia ela escuta a mesma história, mas o modo como cada pessoa ela experimentará essa história, ela escutará a partir de suas vivências, a partir do seu campo subjetivo, a partir do seu sistema de significados, é totalmente diferente. Então, cada vez que uma história ela é contada, o contador vai contar ela de uma forma diferente, até porque ele estará inserido em um local diferente. Por exemplo, nós contamos histórias nas salas de aula da Unilab, contamos histórias em eventos de escolas, contamos em lives, contamos em eventos externos e tudo mais. Então, cada público é diferente. Às vezes nós procuramos escolher histórias diferentes para cada faixa etária, mas muitas vezes a gente acaba levando, a gente acha que a mensagem dessa história, o significado dessa história é muito bom, então vamos levar para esse outro público. Então, a forma de ver tal história é diferente de crianças no ensino fundamental para adultos em um ambiente externo. Então, essa vivência, essa experiência,
da contação de história, ela vai ser diferente em cada campo de apresentação, dependendo da plateia, dependendo das pessoas que escutam. Como eu disse, cada pessoa ela vai ter a sua própria experiência, o seu próprio campo de significados. Nós também não sabemos como a pessoa vai entender aquela história e tudo mais, mas nós temos a intenção de perpassar um sentido, uma ideia, uma moral, como eu havia falado, porque nós não queremos apenas contar uma história. Nós queremos trazer algo mais, além do resgate da nossa cultura, como eu falei, das tradições orais, também uma forma do resgate dessas tradições orais, porque, como eu disse, elas não estão inseridas em livros, em sites, no YouTube, em nenhum lugar. Então, a única forma que a gente tem de manter viva toda essa cultura, todas as tradições, é por meio da fala, é por meio da contação de história. Utilizar esse meio de comunicação, apesar desse meio tão caótico que nós estamos, a gente utilizar esse meio como uma forma de interação comunitária entre as pessoas. Tanto é que agora, todos sabem que nós estamos vivendo em um contexto pandêmico, né? E as contações de histórias, elas foram paralisadas por muito tempo, mas uma forma de superar esse empecilho, essa trava, né, social que está acontecendo, foi as lives, a produção de lives, pelos vídeos que a gente posta também no YouTube. Inclusive, eu vou deixar o link do YouTube e do Insta depois, para vocês quiserem acompanhar. Bom, essa foi uma nova forma de a gente buscar a comunicação com mais pessoas. Bem, em todo esse processo de contação de história, todos acabam ganhando. Sejam os ouvintes, que serão instigados a imaginar e criar, seja o contador. E, principalmente, quem está ganhando é a sociedade. Por quê? Por exemplo, os ouvintes, eles vão, como eu já falei sobre a tradição oral, eles vão imaginar a riqueza de detalhes, eles vão imaginar o contexto histórico, vai ter essa comunicação entre o contador e o ouvinte. O contador, para a gente, assim, também ajuda muito na questão da oralidade, na questão da comunicação. Por exemplo, no meu caso, eu tinha muita dificuldade de falar de forma articulada. E também grandes problemas de memória, devo confessar. Sim, eu tinha muitos problemas de memória, questão de decorar histórias, me ajudou muito nesse quesito. Depois eu vou ensinar para vocês algumas regrinhas, algumas formas de decorar melhor as histórias. E, acima de tudo, quem vai ganhar é a sociedade, porque ela vai receber cidadãos mais criativos e capazes de conviver com a diversidade. Porque, assim, a contação de história, ela perpassa todo esse campo que já é metricamente articulado, socialmente articulado. A contação de história, ela não se rege por parâmetros sociais, na questão de algum tipo de estigma, algum tipo de preconceito, não. Nós tentamos englobar todo mundo, tanto é que um dos nossos focos, além de ser preservar a cultura nordestina, as histórias nordestinas, tradição oral, é também preservar as lendas e os contos africanos. Então, a gente conta algumas histórias africanas, só que para contar histórias africanas, a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? O sistema de significados das histórias africanas, elas são diferentes. Muitas das vezes, essas histórias, elas vão falar sobre algum tipo de palavra que a gente não conhece. Por exemplo, eu fui contar uma história que era sobre a galinha da Angola. Só que o nome não era galinha da Angola. Não me recordo muito bem qual era o nome. Era
outro nomezinho que aparecia para especificar todas as características da galinha da Angola, que para nós aqui se chama capote, no caso, se chama capote, para eles se chama galinha da Angola, e tem todo o sistema de significado para caracterizar a fisionomia desse animal. Só que eu tive que mudar algumas, algumas palavras porque muitas pessoas não iriam entender sobre. Mas eu não estou anulando ou deixando de contar uma história de matriz africana. Não. No caso, eu estou adequando a história para que ela possua uma linguagem que seja passível de compreensão de todos. Porque a gente tem que lembrar que muitas das vezes nós contamos histórias para crianças. Então, mesmo que sejam crianças de 12, 13 anos, nós não podemos garantir que elas terão o mesmo sistema de significado. E aí, se ela não conhecer tal palavra, se ela não conhecer tal característica, se aquele sistema de significado não for comum a ela, a história, muitas das vezes, ela vai perder o sentido. Então, nós fazemos uma pequena adequação, sem mudar o sentido, mas apenas trazendo uma tradução mais comum, para que essa história ela seja mais, ela possa abranger mais pessoas. Pronto. Agora eu vou começar a falar para vocês estratégias para a contação de história. Bom, essas estratégias elas foram pensadas a partir das minhas vivências enquanto contadora de histórias, porque essa oficina também é uma oficina de formação para pessoas que queiram utilizar a contação de história dentro de sala de aula, como um aparato pedagógico, ou fora dela, como lúdico também, para preservar também a sua cultura, alguém que tenha alguma tradição oral e queira repassá-la adiante para os seus filhos, para os seus netos, ou algo do tipo. Então, a minha primeira estratégia é que as histórias, elas possuem um começo, um meio e um fim. Bom, essa estratégia é mais para o ato de decorar a história. Como eu havia falado, eu tenho grande dificuldade para decorar as coisas. Só que utilizando essa métricazinha, eu aprendi a decorar melhor as histórias. Mais à frente eu vou passar com vocês uma história e tudo mais, e a gente vai pôr em prática todas essas dicas que eu estou falando, que eu estou pontuando. Bom, o fato da história ela possuir um começo, meio e fim, você não precisa decorar milimetricamente tudo que a história tem, todas as palavras que a história possui. Por quê? Muito provavelmente, se você tentar decorar cada palavra, quando chegar no meio da apresentação, você vai se confundir, você vai travar, porque você pode esquecer de uma palavra, e aí você não vai ter aquela conexão de uma frase com a outra, sem aquela palavra, sabe? O encaixe das frases, o encaixe do enredo da história vai ser perdido se você ficar tão fixado em decorar milimetricamente tudo que tem na história. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar como exemplo, deixa eu ver, a história dos três conselhos. Pronto, eu vou utilizar como exemplo. Pronto. A história, ela vai, o começo dela é de um senhor que ele vai à procura de emprego, porque a sua família está passando necessidade. Então, sai e vai à procura de emprego. Bom, esse é o começo da história. O começo da história é todo esse enredo da saída dele de casa, a busca por emprego, o fato de não encontrar emprego por conta que ele já era um senhor de idade, já fazia muito tempo que ele procurava um emprego e não conseguia encontrar emprego. Então, o meio da história já vai sendo enredado desse começo, que é na questão de que esse senhor, ele encontra um trabalho com outro homem rico.
que diz assim: olha, eu vou lhe dar emprego, mas eu só vou lhe pagar ao final do ano, quando você acabar o trabalho e tudo mais. E aí o senhor de idade, como ele percebe que não vai conseguir outro emprego, ele aceita essas condições e começa no emprego. Então, o meio da história vai ser permeado por isso, nos trabalhos, na questão de que ele vai trabalhar um ano inteiro, quando chega no final, pede ao patrão o seu salário, o patrão diz, trabalhe mais um ano, depois eu lhe dou. Nessa questão, fica 3 anos dessa forma. Quando no final dos 3 anos, ele dá um pão e diz que é para ele comer com uma família só quando chegar em casa. E aí vem todo o trajeto dessa ida para casa. E como a história se chama Três Conselhos, já havia esquecido dessa. Mas a história se chama Três Conselhos. Pois bem, o homem, além do pão como pagamento, ele dá 3 conselhos. E esses 3 conselhos é que vão ajudar esse senhor de idade a chegar em casa, a passar por várias situações de questão de vida ou morte, entrar em um caminho e a pessoa acabar morrendo e ele não, porque ele seguiu por outro, se confiando no conselho que o seu ex-patrão deu, a questão de ser preso, e quando chegar em casa, que já é o final, já vai para o final da história, um dos conselhos era olhe 3 vezes. E aí ele olha 3 vezes e ia cometendo um equívoco de achar que a esposa dele estava com outra pessoa, mas no caso, na realidade, era o filho dele que estava grande e que ele já não conhecia mais, porque já fazia muitos anos que ele havia estado com sua família, entendeu? Então é basicamente isso. Eu decorei, eu aprendi a história em si. Eu decorei o enredo do começo, eu aprendi o enredo do meio, o enredo do final. Eu não tentei especificamente falar sobre como está escrito minuciosamente a história, porque eu sei que no decorrer disso eu vou acabar me perdendo. Bom, aqui eu dei mais uma explicação de como é a história, de como é a forma que eu decoro essa história. Mas na hora da contação, eu vou contar milimetricamente, passo a passo, e aí eu vou me lembrar que a história começa dessa forma, o enredo dela se segue dessa forma, e o final dela se dá dessa forma. Inclusive, eu estava falando para vocês sobre as adequações que são necessárias para algumas histórias. Outra adequação necessária nessa história dos 3 conselhos foi o fato de que, no final da história, o Senhor vai falar que quando vê o filho, ele não sabe que é o filho, na realidade, ele não sabe que é o filho, quando ele vê um homem com a esposa dele, ele pega uma arma para entrar na casa. Mas antes disso, ele para e lembra do terceiro conselho, e olha 3 vezes antes de entrar na casa, e bater na porta e tudo mais. Só que quando você vai contar esse tipo de história para criança, não é tão interessante que você utilize figuras, imagens que tenham associação a armas de fogo, a algum tipo de violência muito grande, entendeu? Então, a minha adequação foi que, em vez dele pegar uma arma, ele pegaria um pau que estava ao lado da porta. E também tem toda a questão de que, se você for falar uma coisa que não é tão plausível, tão possível, as crianças elas vão ficar assim: peraí, por que tinha uma arma na frente da casa? Entendeu? As crianças elas vão pensar: nossa, o que é que a arma estava fazendo aí fora da casa? Então, um pau, ele poderia estar no chão, ele poderia estar ali para, sei lá, para acender o fogo, ou qualquer coisa do tipo. Um pau, ele é mais possível de se encaixar na cena do que uma arma que nós não saberíamos muito bem de onde essa arma saiu. Então, por esses fatores,
eu resolvi retirar a imagem da arma, toda essa possível violência que poderia acontecer dentro da história e coloquei um pau. E também ainda adicionei a questão de que da graça que eu fiz na gestura, nos gestos corporais, que foi a questão de e quando ele ia abrindo a porta, ele pegou o pau e sabe toda aquele movimento de tentar bater com o pau, e foi bem engraçado. Eu contei essa história num lab mesmo, e dentro de uma sala com alunos, se não me falha a memória, do sexto, sétimo ano, e eles riram da história, riram da pegadinha de, na realidade, não ser um homem, ser, na realidade, o filho dele, entendeu? Então, você traz o lúdico e tira essa questão da violência, você tira essa questão de armas. Eu não aconselho colocar esse tipo de coisa. Então, nessas situações, é aconselhável tirar. Bom, e durante a contação, você faça pausas. Por quê? Quando você está contando alguma coisa, não adianta você estar falando uma enxurrada de palavras, muita coisa, que a criança não vai entender. Entendeu? É uma enxurrada de palavras, uma metralhadora de palavras, a criança não vai entender. Então, a questão é, faça pausas, fale mais, sabe, calmamente, pacificamente, mas seguindo a métrica da história também. Porque não adianta você falar tão pausadamente como se estivesse com sono, né? Então, uma história, realmente, ela vai ter as partes de suspense, ela vai ter aquela parte mais engraçada, ela vai ter aquela parte triste, ela vai ter uma parte mais lenta, mais corriqueira. Então, seguindo a métrica da história, mas também você não pode atropelar as palavras, você não pode falar muito rápido, porque você tem que lembrar que durante a contação de história, um dos objetivos é fazer com que a criança imagine toda aquela situação. Então, se você for falar de forma muito apressada, não vai dar tempo da criança captar todas as informações que estão passadas na história. Bom, não se esqueça dos gestos. Bem, como eu falei do exemplo do pau e tudo mais da história, às vezes um pequeno gesto ele auxilia muito no enredo da história, na graça que a história vai dar e tudo mais. Porque nós, do Grupo Bal de História, nós não trabalhamos como se fôssemos atrizes de teatro, sabe? De levar elemento, não, nós, ou os caracterizados, fantasiar, esse tipo de coisa, de cada personagem, esse tipo de coisa, a gente não faz. A gente acredita mais na questão do movimento, do gesto, também do contato visual, de manter o contato visual, dos gestos, da oralidade, de utilizar a oralidade para passar todas as histórias. Então, para que a história ela não fique tão parada, tão pausada, porque se você ficar sem se movimentar, sem fazer gestos, sem interagir com a história, sem interagir com a plateia, sem ter esse contato visual, você vai perder a, a conexão que poderia estar tendo entre o contador e o ouvinte. A criança, principalmente, ela não vai prestar atenção em uma história que ela seja monótona, em que a pessoa esteja se contando a história. A criança não vai gostar. A criança não vai prestar atenção nesse tipo de história. Então, o ideal é, como eu disse, fazer gestos, ter o contato visual, manter uma fisionomia tranquila. Por exemplo, se você, por um acaso, esquecer alguma palavra, alguma frase, alguma coisa, você não diz, eu esqueci. Não. Você dá uma pausa, faz um gesto, finge que não esqueceu, porque as crianças são muito inteligentes, então elas, muito provavelmente, elas vão
perceber quando você esquecer. Elas percebem, aí elas já vão perder a atenção, você não vai ter mais a atenção delas, elas vão rir, elas vão sair andando por aí, principalmente as crianças da creche ou do Fundamental 1, que são as mais difíceis de prender atenção. Tem essa questão de as crianças da creche, elas são mais para se movimentar, para pular. Então, a gente prioriza as histórias para essa faixa etária que sejam histórias que possuam música. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês depois uma apresentação que foi a contação de Natal. E eu contei ela também na Bienal. E eram para crianças do ensino fundamental 1, acho que primeiro, segundo ano, por aí. E aí, essa história, ela tem musiquinha, ela tem uma interação. Então, eu pedia para as crianças bater palma e cantar comigo a musiquinha. Então, para essa faixa etária, é aconselhável que sejam histórias que tenham uma movimentação, que tenham um contato com eles, que eles possam participar das histórias, seja interferindo e dizendo, ai, agora falta tal, agora é esse, batendo palma, cantando a música. A gente também conta para essa faixa etária histórias de princesas, de sapos sendo princesas. Então, vai ter aquela musiquinha do sapo cururu na beira do rio. Então, as crianças vão saber essa musiquinha e vão cantar juntos. Então, vai haver essa interação comunitária, social com as crianças e vai promover o lúdico, o imaginário, que é uma dos nossos principais objetivos. Agora, já para crianças maiores, 8, 12 anos, esses aí você já pode trazer uma história que possua um significado maior, uma moral, porque elas já vão entender, ter essa compreensão desse sistema social e tudo mais. Agora, quando a gente está contando histórias para adultos, assim, é mais aconselhável que contem histórias como cordéis, alguma lenda, alguma crendice, alguma história oral, um conto popular, algo que possibilite uma apropriação cultural maior. Se apropriar dessas culturas e tudo mais, ter um entendimento de outras culturas, então a gente leva para esse público histórias de matrizes africanas, algumas histórias que tenham algum final que possua uma moral, que possua alguma coisa a mais. Porque nós sabemos que a história, essa construção de história, ela perpassa essa questão de idade, de cor, de raça, de gênero, ela perpassa tudo isso. Agora, eu estou falando para vocês mais uma questão para poder prender toda essa interação com o público e se tornar mais gostoso de se ouvir a história. Cuidado com a sua aparência. Isso é uma coisa fundamental. Por exemplo, nas nossas apresentações, nós utilizamos essas blusas aqui que eu mostrei no início, a logo. E eu tô com a blusa do Tesouro. A Erika está com a blusa do Baú de Histórias. Que é a blusinha azul, eu tô com essa blusinha meio creme, rosé. Mais ou menos isso. Então, não, é legal ter uma identidade. Se você for contar histórias em grupo, é legal que tenha uma identidade. Por exemplo, tem uma blusinha, sei lá, pelo menos que seja da mesma cor, todo mundo usando calça, todo mundo usando saia, todo mundo de sapato, todo mundo de sapatilha, todo mundo de chinelo, todo mundo de calça, todo mundo sem nada, entendeu? É bom ter essa organização. Porque a criança, ela vai acabar
prestando atenção em fatores externos e não na história. Ela vai prestar atenção na sua vestimenta, que está diferente. Por exemplo, se você for fazer a contação de história, é aconselhável que busque roupas que lhe dêem maior mobilidade. Não é aconselhável saias curtas ou short muito curto. Tem que ser uma roupa mais apropriada. Nós buscamos de blusinhas assim de manga, calça comprida, e também temos as saias, mas as saias nós utilizamos com meião. Por quê? É necessário que tomemos cuidado com o nosso visual, com essa questão do corpo presente, porque nós estamos utilizando na contação de história o meio de comunicação principal é o nosso corpo, é a nossa imagem e é a nossa voz. Então, se nós deixarmos alguma ponta solta, digamos assim, a criança ela vai se focar nesses fatores externos, não vai se focar na história, na mensagem que você está tentando trazer para ela. Outra dica muito importante é treine como contornar a sua dificuldade de fala. Por exemplo, todas as histórias aqui que eu estou citando, que eu estou apontando, muito provavelmente elas vão estar nos vídeos que eu vou passar logo mais. Essa história ela foi contada por outra integrante do grupo e ela se chama Érica também. E essa contadora, ela foi a primeira vez que ela estava contando histórias. E era para gravação de um vídeo e tudo mais. Só que ela estava com dificuldade na história dela por conta que a história tinha muita rima. Então, além de ter rima, tinha palavras como trava-línguas, que zigue-zagueava com o seu zangão, que não sei o que. Esse tipo de coisa que trava a língua quando você está nervosa, quando é a sua primeira apresentação, ou mesmo quando você não está tão segura. Então, o que foi eu aconselhei? Olha, você pode cortar pequenas palavras, substituir por outras. No caso dela, a gente acabou cortando. A gente não cortou os personagens, a gente só cortou algum traço do que ele estava fazendo. Por exemplo, era uma festa de carnaval, um bailinho de carnaval, e aí ia falar sobre cada personagem, o que ele estava fazendo, a forma de estar se movimentando na, no baile e tudo mais. E aí a gente deixou apenas uma definição de como ele estava se movimentando, não deixou todo um enredo que tinha toda uma métricazinha articulada, que é muito mais difícil esse tipo de história, porque se ela tiver uma rima, uma métrica, você vai ter que seguir, porque se você tirar ou acabar substituindo, elas podem perder o sentido, ou perder a rima, perder o compasso da história. Então, a gente tentou cortar algumas partes, algumas frases, algumas falas, palavras, no caso, que não tirasse, não prejudicasse esse entendimento do contexto geral da história e tudo mais. Isso por conta que ela não estava conseguindo falar algumas palavras. Então, se a história tiver algum tipo de trava-língua, ele pode fazer com que você perca a noção do que você está falando e você acaba enganchando ali e não consiga mais sair daquela palavra. E aí a questão de você gaguejar, tudo bem, pode, claro que pode. Nem todo mundo vai conseguir falar, fazer uma apresentação oral perfeita, impecável. Isso é nítido, é óbvio.
Só que, muitas vezes, a criança ela vai prestar mais atenção nessas pequenas falhas. Ela não vai prestar atenção na história. Quando você falha, ela vai pensar, ah, não está tão segura com a história e tudo mais. Mas se você tiver cuidado com todos esses itens que eu acabei de listar, a contação de história é muito boa, como eu falei, para nós, para a sociedade, para os ouvintes, sendo alunos ou pessoas no campo externo e tudo mais. Bom, agora eu vou. Deixa eu ver aqui. Érica, Oi. agora a gente vai começar a parte do colocando em prática. Você vai contar a sua história? Vou. Então eu vou desligar o meu fone para você contar a história e depois eu conto a minha, para colocar em prática, tá bem? Uhum. A história que eu vou contar é da raposa e o tucano. Um dia, a raposa quis pregar uma peça no tucano e ela convidou ele para uma janta na casa dela. Então ela chegou nele e disse: Tucano, meu amigo, que tal hoje à noite você ir lá em casa jantar? E ele todo alegre, que coisa boa, minha raposa amiga querida. Aí ele disse que ia de noite na casa dela e chegou a hora. Lá ela pegou, colocou um mingau bem saboroso em cima de uma pedra e começou a lamber. E no prato do tucano era do mesmo jeito, uma pedra com um mingau em cima. O tucano sem entender, como que eu vou comer? Como que eu vou comer esse mingau se o meu bico é fino? O meu bico não vai conseguir comer. Aí ele disse, a raposa que me espere, viu? Então a raposa comeu tudo e o tucano não comeu nada. No outro dia, o tucano convidou a raposa para jantar na casa dele. Então ele disse assim: Raposa, eu fiz uma janta maravilhosa para você. Que tal você vir hoje à noite? Aí ela disse: Pronto, ai que coisa boa, eu vou jantar hoje na casa do tucano. Pronto. Aí ela chegou na casa do tucano de noite, no dia seguinte. E chegando lá, a janta, uma sopa muito gostosa, estava dentro de um vaso comprido. O vaso era tão comprido que só dava o bico do tucano dentro do vaso, onde era o recipiente de comer. Ele serviu para a raposa este vaso comprido, e como que a raposa ia conseguir se ela comia com a língua? A língua não ia alcançar a sopa saborosa que o tucano fez. Ela ficou muito chateada, igual o tucano ficou na noite anterior, em que foi jantar na casa da raposa. Então, o tucano se virou para ela e disse: Isto, minha amiga raposa, é para você não querer dar uma de sabida em cima dos outros. Com essa história, nós podemos entender que você pode pregar uma peça em alguém, mas essa peça um dia pode voltar para você, do jeito da maldade que você fez. Lígia, agora você vai contar a sua história? Sim, eu estou só colocando para apresentar. Tá bom. Tá aparecendo? Tá. Ok. Pronto. Então agora. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Agora, a nossa parte de colocando em prática, colocando em prática todas essas pequenas dicas que eu já havia dado, né? A Erika acabou de contar a história dela. E eu vou contar que é uma fábula chamada A Formiguinha Neve. Eu adoro essa fábula porque ela permeia toda a minha infância. Então, numa certa manhã de inverno, uma formiguinha, ela saía para o seu trabalho diário. Já ia longe, procurar comida quando um floco de neve caiu e prendeu seu pezinho. Aflita,
Vendo que ali poderia morrer de fome e frio, a formiguinha olhou para o sol e pediu: Ó sol, tu que és tão forte, derreta a neve e desprenda o meu pezinho. E o sol, indiferente, respondeu: Mais forte do que eu é o muro que me tapa. Então, a pobre formiguinha se virou para o muro e disse: Ó muro, tu que és tão forte, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o muro rapidamente respondeu: Mais forte do que eu é o rato que me rói. A formiga, quase sem fôlego, perguntou e se virou para o rato: Rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E o rato, que passava apressado, respondeu bem rápido: Mais forte do que eu é o gato que me come. A formiguinha então se virou para o gato e disse: Ó gato, tu que és tão forte, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O gato, que ia correndo atrás do rato, respondeu sem demora: Mais forte do que eu é o cão que me persegue. A formiguinha estava cansada e, mesmo assim, ela se virou para o cão e disse: Ó cão, tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Mas o cão respondeu: Mais forte do que eu é o homem que me bate. Pobre formiga, quase sem força, ela perguntou ao homem: Ó homem, tu que és tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho? O homem, que andava todo atarefado com o seu trabalho, olhou para a formiga e respondeu: Mais forte do que eu é a morte que me mata. Trêmula de medo e de frio, olhando para a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou: Ó morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E a morte, impassível, com o seu ancinho na mão, respondeu: Mais forte do que eu é Deus que me governa. Quase morrendo, a formiguinha se ajoelhou e rezou baixinho: Meu Deus, tu que és tão forte, que governa a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. E Deus, que ouve todas as preces, pediu à primavera que chegasse com seu carro dourado triunfal, enchendo de flores os campos e de luz os caminhos. E vendo que a formiga estava quase morrendo, levou-a para um lugar onde não há inverno e nem verão, e onde as flores permanecem para sempre. Bom, agora a gente utilizou todas essas pequenas dicas que a gente deu sobre a métrica de contação de histórias, que é a questão de você articular a fala, articular gestos, de você mudar um pouco a entonação quando é a fala de algum outro personagem. E como vocês podem perceber, a minha história vai ter uma métrica de uma narração pré-estipulada. Porque se você esquecer de apenas um elemento, ela já vai desandar toda a história. E aí, para você lembrar tudo,
da morte do homem, do cão. Então, você tem que lembrar cada ação que esse determinado personagem vai fazer. E aí, o começo da história, deixa eu me voltar. O começo da história é bem pequeno, que é a parte dela sair para o trabalho, e aí o enredo da história, todo o meio da história, é essa busca para que alguém mais forte do que ela, porque ela percebe a sua incapacidade de derreter, de mover, de tirar aquele pequeno floco de neve do seu pé. Porque ela percebe que ela é pequena, então eu vou pedir para alguém que está acima de mim. Mas, mesmo assim, mesmo o sol tão imponente lá no alto, mesmo o muro tão grande e impassível, havia alguém que era mais forte do que ele, alguém que de certa forma, o prejudicava. Como você pode ver, o muro tapava o sol, o rato roía o muro, o gato comia o rato, o cão perseguia o gato, o homem batia no cão, a morte matava o homem e Deus governava a morte. E só foi quando ela orou, traz todo esse sentido religioso, esse sentido também que permeia essa questão de pedir ajuda, de orar, de buscar realmente essa solução para os seus problemas, no caso. Bom, essa foi a nossa parte de colocando em prática, e agora nós vamos entrar na parte sobre experiências na contação de história, onde eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. Eu acho que eu não vou deixar ele passar todo, pois ele é meia hora, mas ele se encontra no YouTube, esse vídeo. E então vocês podem depois acessar esse arquivo no YouTube, no canal do Um Tesouro Chamado Nordeste. Mas eu gostaria de passar para vocês, para a gente poder dialogar um pouco sobre. Oi, pessoal! Hoje vou contar para vocês uma história intitulada Helena, a princesa que amava demais, de Edilene Bernardo. Em um reino muito distante daqui, morava uma princesa chamada Helena. Ela era uma moça linda, seus cabelos eram negros e brilhantes como jabuticabas. Seus olhos eram castanhos e mais intensos que qualquer azul do mar. Seu sorriso era leve e simpático. Sim, Helena era encantadora. Helena gostava de ler livros clássicos e ouvir os sons dos pássaros. O canto que ela mais gostava era do bem-te-vi, mas nem tudo era alegria e diversão na vida dela. Seus pais guardavam um grande segredo sobre ela, e por isso sempre evitou o contato de Helena com as pessoas. Eva, a mãe de Helena,
se culpava muito por tudo que poderia acontecer à sua filha. Isso tudo começou pouco dia antes de Eva se casar com João, o pai de Helena. Já estava tudo pronto para o casamento dos dois, mas um dia antes, Emanuel, um amigo de infância de Eva, apareceu em sua casa e pediu para conversar com ela. Eva aceitou, claro. Imaginou que o amigo queria lhe desejar felicidades. Emanuel começou a se declarar para Eva e lhe falou que jamais amou alguém como ela, que pensava nela desde sempre e que ela era o único amor de sua vida. Eva ficou surpresa com tamanha revelação, mas ela rapidamente falou que não amava, que seu verdadeiro amor era João e que ela iria se casar com ele no dia seguinte. Emanuel, naquele instante, foi tomado por um ódio inexplicável e lançou uma maldição para a vida do casal. Ele falou: vocês certamente vão ter uma filha, e nesse momento eu afirmo que sua filha será amaldiçoada pelo castigo do amor demais. Ela vai ter sempre muito amor para dar, porém, jamais será correspondida por nenhuma pessoa. Vossa filha vai sentir pelo resto da vida a dor que estou sentindo agora. Eva saiu correndo e foi chorar no seu quarto angustiada, mas ela tentou não se abalar muito. Afinal, Emanuel não era nenhum bruxo profissional. Ele era apenas um aprendiz e estudava sozinho. Ela pensou: amanhã será o meu casamento. Não vou me preocupar com isso. Um ano depois do seu casamento, Eva engravidou e era uma menina. Todo o reino se animou e realizaram uma grande festa em comemoração. O nascimento de Helena era muito esperado por todos, e principalmente pelo seu pai João. Mas estava muito preocupada, porque ela não falou nada para seu esposo sobre a maldição. Então, poucos dias após a menina nascer, Eva contou tudo para seu esposo, e ele ouviu toda a história atentamente. Mas falou para a esposa ter calma, porque isso jamais poderia acontecer. Então Helena nasceu, e por incrível que pareça, os pais da menina conseguiam sentir amor por ela, e eles estavam agradecidos, porque com certeza a maldição não tinha se cumprido. Mas ao apresentar a menina para os moradores do reino, os pais perceberam que realmente o feitiço tinha se cumprido, pois ninguém conseguia sentir amor pelaquela criança. Os pais de Helena então resolveram isolar a menina do mundo e das pessoas, que certamente não corresponderiam a todo o amor que ela tinha para dar. Sua mãe lhe ensinou a ler e escrever, seu pai lhe ensinou a tocar flauta, seus amigos eram animais e seu confidente era o seu diário, que ela escrevia todo final de tarde. O tempo passou e aquela menina cresceu e se tornou uma linda princesa, que já não suportava mais ficar trancada dentro de casa. Ela quer conhecer o mundo lá fora, conversar e amar muito, porque afinal ela tem muito amor para dar. Os pais de Helena jamais contaram para ela da maldição, pois tinham medo do que poderia acontecer com os sentimentos da filha. Certo dia, Helena reuniu todos os seus animais para lhe ajudar a sair do castelo e finalmente viver como uma pessoa normal. Ela chamou o cavalo, o pato, o gato e todos os pássaros. O pássaro e o gato fizeram uma grande bagunça na biblioteca da família, e seus pais ficaram bem preocupados tentando organizar tudo. O pato e o cavalo distraíram os guardas, e de repente Helena subiu no cavalo e embarcou rumo à sua grande aventura. Helena ficou muito animada com tudo que estava vendo pela primeira vez. Viu crianças brincando, viu comerciantes, casais apaixonados, enfim, ela gostou muito do mundo que viu. Helena se aproximou das crianças e começou a brincar com elas, mas as crianças pareciam não gostar de sua companhia. Bom, mas eu também não sou mais criança, não é? Deve ser por isso que as crianças não gostam de mim, pensou a princesa. Então ela foi até alguns camponeses tentar fazer amizade, mas ninguém parecia gostar da sua amizade. Poxa, que estranho! Ninguém gosta de mim? E sentiu-se triste. A princesa começou a chorar muito, porque o mundo lá fora do castelo não era apaixonante como ela pensou que seria. Ela sempre tinha muito amor para dar, e não entendia o porquê de tanto desprezo. Então ela resolveu voltar para o castelo e perguntar para seus pais o porquê daquela situação. Cavalgando no seu cavalo para o reino, a princesa, sem querer, tropeçou em uma pedra
e caiu em um vilarejo chamado Amor Próprio. A princesa ficou encantada com tudo. Era muito belo aquele vilarejo. As pessoas pareciam sempre alegres e amáveis, e o mais estranho de tudo para ela é que naquele lugar as pessoas gostavam dela. Finalmente as pessoas estavam sendo recíprocas com todo o amor que Helena distribuía pelos cantos. Passeando por aquele lugar, ela encontrou um rapaz que se chamava Antônio. Era um jovem muito bonito, trabalhador e romântico. Os dois passaram minutos só se olhando. Parecia amor à primeira vista. Os dois pareciam se completar, pois Antônio tinha muito amor próprio, mas ainda não sabia amar outra pessoa que não fosse ele mesmo. Helena tinha muito amor para dar, mas ainda não sabia o que seria amor próprio. Ou seja, eles poderiam ensinar um ao outro as várias formas de amar. Antônio levou Helena para um lugar preferido dele, o Lago Diamante. De lá dava para se ver perfeitamente no reflexo da água, e se admirar, e se amar muito. Não é à toa que o nome do vilarejo era Amor Próprio. Helena passou vários dias naquele vilarejo e descobriu que ela poderia amar muito as outras pessoas, mesmo sem receber amor de volta, e que era muito importante se amar antes de qualquer coisa, que só poderia amar alguém de verdade se ela se amasse primeiro. Helena não sabia, mas a partir do momento que ela entendeu que existem outras formas de amor, o feitiço foi quebrado, e todo mundo finalmente poderia correspondê-la e amá-la. Helena pediu para Antônio acompanhá-la até o seu reino. Ela queria rever seus pais novamente e falar tudo o que aprendeu sobre amor. Chegando no seu reino, Helena já sentiu diferença. As crianças brincavam com ela, os camponeses a cumprimentavam, tudo parecia recíproco. Os pais de Helena ficaram muito felizes com a volta da filha e resolveram contar para ela sobre o feitiço. Mas a filha explicou tudo para os pais sobre a quebra do feitiço e, no final da tarde, o rei mandou que se fizesse uma grande festa para comemorar o amor entre todos. Alguns meses depois, Helena e Antônia se casaram e foram felizes para sempre ou não, isso não se sabe, mas como diz aquela famosa frase, que seja eterno enquanto dure. É primavera, eu sei. As flores vão se arrumar pro baile mais lindo que tem. Que as festas das cores já vai começar. É primavera, eu sei. As flores vão se arrumar pro baile mais lindo que tem. A festa das cores já vai começar. Linda primavera, seja então bem-vinda. Ai meu Deus, quem dera que ela fosse eterna ainda. Linda primavera, seja então bem-vinda. Ai meu Deus, quem dera que ela fosse eterna ainda. Olá, meu nome é Edilene Bernardo e hoje eu vou contar a história do relógio que perdeu a hora, de Flávio Colombin, ok? Logo quando acordou, o relógio percebeu que tinha perdido a hora e falou: e agora, o que eu vou fazer? Perdi a hora. Ele ficou muito apavorado, pois já estava atrasado. E quando viu que não tinha o que fazer, só correr mesmo, correr atrás da hora.
A borrachinha, muito sua amiga, resolveu lhe acompanhar nessa jornada. O reloginho andava, andava, andava à procura da hora durante muito tempo. E ele já estava muito cansado, mas ele não desistia de encontrar a hora. E andou pelo mundo todo. Ele andou no mato, aí foi procurar no rio, foi procurar no frio, no quente e nada de encontrar a hora. O reloginho já estava muito desanimado e triste porque não conseguia encontrar a hora em lugar nenhum. Até que ele resolveu perguntar ao elefante: Ô senhor elefante, o senhor viu alguma hora passar por aqui? O elefante falou que não tinha visto hora nenhuma. Não poderia lhe dar essa informação. E aí ele foi atrás do tamanduá. Ô seu tamanduá, o senhor viu alguma hora passar por aqui? Tamanduá falou que nunca tinha visto hora nenhuma passar. E aí foi perguntar ao papagaio. O papagaio falou que tinha visto uma hora passar como um raio. Mas não ajudou muito o nosso reloginho, né, nessa jornada. E aí ele foi perguntar ao bicho preguiça. Olha, foi perguntar logo quem? Ao bicho preguiça. E aí a preguiça falou que nunca tinha visto hora nenhuma passar, que não poderia lhe dar essa informação, porque ela sempre perdia a hora, não era mesmo? E aí o reloginho já estava muito cansado, desanimado, não sabia o que fazer para encontrar essa hora e ele precisava muito dessa hora, da hora certa. E aí ele encontrou uma cidade que deixou ele muito feliz, porque ele pôde descansar um pouquinho, né? E conseguir mais pistas sobre a hora. Ele encontrou nessa cidade uma senhora e foi logo perguntando se ela tinha visto alguma hora passar. A senhora falou que não tinha visto hora nenhuma porque não se importava mais com ela. E aí, procurando, procurando, ele encontrou um porteiro. Perguntou logo o porteiro: Olha, seu porteiro, o senhor sabe de alguma hora onde eu posso encontrar? O porteiro falou que tinha acabado de jogar o seu relógio no lixo, porque não se importava mais com hora e já estava chateado de ter que ficar olhando hora todo instante. E aí, depois de procurar muito, o nosso reloginho encontrou um relogeiro. Será que esse relogeiro ajudou o nosso reloginho? O relogeiro falou que para o relógio encontrar sua hora, só bastava adiantar o seu ponteiro. O reloginho ficou muito animado com aquela informação e foi logo ajustando, adiantando o seu ponteiro. E ele finalmente encontrou a sua hora. E ele foi embora para casa junto com a borrachinha, bastante feliz por ter achado a hora. Essa foi a história do relógio que perdeu a hora. Espero que todos tenham gostado. É hora de acordar, é hora de acordar, pra tomar café e os dentes escovar. É hora de estudar, é hora de estudar. Vamos abrir um livro, tem instrução pra preparar. Hora de comer na sala de jantar, no prato a comida, vamos saborear. É hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com um amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito é que não pode ficar. Olá, pessoal.
Bom, então, pessoal, esse pequeno vídeo, ele foi feito como um especial de Natal durante essa pandemia, né? Todo esse contexto pandêmico. Então, a gente não está podendo se reunir para fazer as contações de histórias, para ir nas escolas e tudo mais. Então, uma das alternativas foi cada membro do grupo gravar um pequeno vídeo em casa e a gente juntar tudo e fazer um único vídeo e publicar ele nas redes sociais, em alguns editais também, para continuar divulgando o nosso trabalho e a cultura popular. Então, bom, esse videozinho eu não deixei ele passar todo porque ele é meia hora de vídeo, né? Então eu deixei apenas passarem duas contações de histórias, no caso, para que vocês pudessem perceber, para que vocês pudessem ver como é que a gente faz, como é a métrica de apresentação, que é essa questão. A gente sempre começa com uma música, depois uma história, depois uma música e uma história, e assim sucessivamente. Normalmente, a gente termina com uma música dançante, principalmente Simamacá, que aí nós montamos uma pequena coreografia, e para todo mundo terminar nessa vibe bem divertida. Então, se vocês quiserem ver o final dessa apresentação, desse vídeo, ele está disponível no YouTube, no canal do Um Tesouro Chamado Nordeste, bem como todas as outras apresentações, bem como esse vídeo vai estar disponível lá. Todos os outros vídeos de todos os outros cursos, das outras oficinas e tudo mais, vai estar tudo disponível no YouTube, para quem quiser ver. E, inclusive, essas histórias, a primeira história que foi contada, ela é um livro da nossa coordenadora, que é a Edilene Bernardo, e está disponível para compra, galerinha. É isso aí. É ótimo livro, perfeito. Como vocês puderam ver, é uma história inovadora de princesas, que ela não segue essa linha de métrica, esse raciocínio de que a princesa ela procura um amor, de que a princesa ela procura o seu final feliz, ou felizes para sempre com uma pessoa por conta que ela vai buscar o amor próprio, ela vai se colocar em primeiro lugar e depois, e assim, deixa eu ler aqui, assim, o chat. Pronto, sim. Tava lendo aqui a caixinha de perguntas, né, no caso. Então, esses vídeos, normalmente, eles fazem parte de algum edital. Então, o próximo que a gente vai mostrar, a gente só vai mostrar um pedaço também, porque ele também vai ser passado em um outro edital, entendeu? E esse foi proposto agora, no carnaval, e a gente gravou ele e tudo mais. A gente gravou já com o nosso novo estúdio e tudo mais para contação de história. Então, agora eu vou pedir para fazerem a apresentação desse material. Já separei um monte de confete, também de serpentina. Vinha pra cá dançar,
resolveu convidar todos os animais da floresta para o carnaval. E ele era muito amigo do caracol. E foi lá pessoalmente convidar o caracol. Olha, caracol, vai ter uma belíssima festa de carnaval na floresta. Mas eu preciso que todos se disfarcem. E aí o caracol ficou um pouco triste, porque ele falou, como que eu vou me disfarçar se eu moro dentro da minha carcaça? Não tem como eu tirar, não tem como eu me disfarçar. E aí ele ficou triste, mas não comentou nada com o floresteiro. E foi caminhando daquele jeito, devagarzinho, devagarzinho, do jeito que caracol anda. Lá na frente, ele encontrou a borboleta. E a borboleta toda ansiosa, dizendo que ia para o carnaval, que foi convidada e que ia mostrar toda a sua beleza nessa festa. E aí o caracol falou, olha, eu acho que você deveria estar triste, não é mesmo? Porque você também não pode se disfarçar, já que você mora na sua roupa. E aí a borboleta falou, como? Claro que eu vou chamar atenção. Eu sou belíssima. Olha as cores das minhas asas. Agora você, com essa carcaça horrorosa, realmente não vai chamar atenção. E o caracol falou que ela de bela não tinha nada. Ela era era invejosa e também vaidosa. E aí a borboleta saiu furiosa com o caracol. E o caracol ficou lá, triste novamente. Até que apareceu um doente. E aí o doente perguntou, caracol, você não vai para a festa de carnaval? Que todos fomos convidados? E aí o caracol falou que não iria, porque não tinha fantasia, não tinha como se fantasiar. E o doente teve uma ideia. O doente pegou um balde de tinta de cor amarela e começou a pintar a carcaça do caracol. E falou que ele ia ficar lindo, lindo como o sol, radiante. E aí o caracol, assim que estava todo produzido, foi se olhar no reflexo da água. E ele falou, nossa, como eu estou belo, como eu estou bonito, assim como o sol. Vou chamar muita atenção. E aí o caracol foi para a festa. E chegando lá, a borboleta, com uma coroa, se disfarçando de rainha, e o caracol chegou e chamou a atenção de todos com a sua beleza, da sua carcaça amarela. Pronto, então. Essa apresentação de carnaval, ela foi feita para participar de um edital. Ela é bem curtinha, não está disponível no YouTube ainda. Por conta disso, a gente está esperando o resultado do edital sobre esse vídeo, né? No caso. Então, inclusive, eu gostaria de falar com vocês também, para quem tem interesse de se aprofundar mais, de se tornar contador, né? Essa questão das nossas apresentações, algumas apresentações, além de serem em escolas e tudo mais, a gente também participa em eventos privados e em eventos comunidade, que a gente recebe um cachê para estar participando, é claro. E aí a gente por isso a gente não vai poder passar. Desculpem que eu estou lendo a caixinha de texto aqui de vocês, né, no caso. Bom, a gente... A questão do financeiro, assim, depende muito do trabalho que a gente vai estar realizando, quem vai estar contratando e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais alguma informação sobre, sigam o nosso canal no YouTube e também as nossas redes sociais, que é no Instagram, o grupo Baú de Histórias, no Insta.
Bom, eu vou voltar à apresentação. Então, aqui foram as duas apresentações, né? Que já foram apontadas. Próximo slide. Próximo slide. Pronto. Aqui. Então, agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês algumas fotos de alguns eventos que a gente participou quanto grupo, né? Esse daqui é o evento que a gente participou na Bienal em 2019. Aqui vocês podem ver um grupo bem maior de pessoas. A gente faz todo naquela métricazinha de uma apresentação de uma música, contação de história, apresentação de uma música, contação de história, e assim por diante. Aqui são algumas fotos. Bom, esse evento aqui que está aparecendo para vocês foi a primeira festinha das crianças da Estrada Velha, que aconteceu na Unilab. Bem, tem uma foto, eu estou contando histórias, no caso. Muitas crianças aí, a faixa etária de crianças, se não me falha a memória, até 10 anos, por aí. Então, as nossas histórias, elas eram mais curtas, mais interativas, as histórias possuíam uma músicas no meio e tudo mais, uma interação com eles, no caso, para poder captar e manter toda essa atenção deles. No caso, esqueci de falar para vocês, mas a Bienal, no caso, a gente contou histórias de matrizes africanas, histórias mais abrangentes, assim, porque a gente sabia que o campo de pessoas era mais diversificado, né? Vocês podem ver que nós temos grande quantidade de indivíduos aqui. Bom, nós tínhamos tanto crianças de 10, 12 anos, adultos, professores e tudo mais. Então, quando você tem um grupo mais variado, mais diversificado, é mais complicado para você, sabe, ter aquela métricazinha de escolher um tipo de história para cada tipo de público. Então, a gente procurou escolher algumas histórias que se encaixassem mais nesse perfil, abrangesse mais. Aqui não, aqui como a gente sabia que a grande maioria eram crianças e essas mulheres que vocês estão vendo ao redor são as mães das crianças que estão aí trazendo as crianças, né, no caso. Bom, essa daqui mostra científica da Escola Educacional Cinesista. Essa eu não participei, mas a Érica participou. Vai lá, Érica. Como foi essa apresentação? Oi. A nossa apresentação foi na escola. Foi depois do recreio, na escola Perbore Silva, em Redenção, no centro de Redenção. E nós apresentamos 5 histórias ao total, e entre elas as músicas entre os intervalos das histórias. E durante essa nossa apresentação, tanto os professores quanto todos os alunos da escola, porque foi depois do recreio, e toda a escola, o colegiado, ficou lá na quadra assistindo nossa apresentação. Ok, agora eu vou passar para a próxima apresentação que a gente fez.
Gente, eu escolhi apenas algumas apresentações, porque são muitas apresentações. Esse daqui eu também não participei, Érica. Esse foi um especial de Natal em Antônio Diogo. Foi o especial de Natal de 2019. E foi no mês de dezembro, perto do Natal. Aí foi no Antônio Diogo, que eu me lembre. E foi só três contadores, por causa que as outras contadoras, elas não estavam podendo vir. Mas deu certo. Aconteceu tudo bem direitinho. A gente passou o dia inteiro apresentando. Foi muito bom. Foi aquele no centro de convivências, inclusive. Foi. Pois bem. Que é tipo um hospital. Esse aqui, os nossos colaboradores chamaram a gente para fazer esse baile de carnaval em uma creche, em escolinha que fica próxima à Unilab, que a gente está fazendo todo um trabalho com as crianças, nesse bailinho de carnaval e tudo mais. Aqui as crianças já são bem pequenas, então vai ter uma faixa etária de 5 anos por aí. Então a gente não foi contar histórias nesse momento, a gente foi divertir as crianças, a gente foi cantar, pular, dançar com eles, jogar muito confete para todo lado, inclusive aí vocês podem ver que tá todo mundo sujo de confete, todo mundo cheio de confete no cabelo. Foi muito divertido, a gente adora fazer esses bailinhos de carnaval. Quando não estamos contando histórias, estamos dançando, pulando e cantando com as crianças. Esse daqui foi uma live que aconteceu em uma escola em Redenção. Foi a primeira mostra Afrocultura de Redenção. Só fomos 3 contadoras, né? Foram 3 histórias. No intervalo de cada história também havia uma música. Esse daqui foi um pouquinho mais complicado porque era uma live e vocês sabem, né, a questão da pandemia e tudo mais, tem todo esse negócio, essa questão do distanciamento social, utilização de máscara e tudo mais. Aquela foi a nossa primeira apresentação após o início da pandemia, né? A nossa primeira apresentação após o início da pandemia presencialmente, porque a gente começou a fazer online. Sim, de fato, porque se tornou mais viável fazer essas apresentações via online, né, fazer a gravação dos vídeos e tudo mais. Aqui foi porque já era uma live, então a gente deveria participar dela presencialmente, no caso. Essa daqui foi uma apresentação de carnaval também em live, uma live que as meninas foram fantasiadas e tudo mais, contaram histórias características, né? E aí, estou me lembrando aqui para falar sobre esse dito sujeito que está com violão, que aparece em várias fotos. A gente não falou dele, né? É o Alisson. Mas ele tá aí. O Alisson, pronto, ele é a pessoa que vai tocar violão pra gente, galera. Então, dentro da nossa contação de histórias, nós também temos meio que papéis inseridos. No caso, o Alisson vai tocar o violão, a Érica, ela canta, a Bela também vai cantar. Eu não canto tanto porque minha voz não é tão bonita. Mas é isso. E todo mundo conta história, menos o Alisson que fica só tocando violão. Gente, é uma arte, porque eu não sei tocar violão, então aqui são as nossas fotos, né? Sim, então, aqui encerra a minha apresentação de slides com as referências que foram utilizadas, né, para a elaboração dessa oficina, todo o material teórico que a gente utilizou, estão todos aqui listados nas referências, né? Então, agora eu vou parar a apresentação e vamos começar a dar as nossas contribuições finais.
Pronto. Deixa eu olhar o chat. O pessoal tá pedindo aqui pra Érica cantar, né? Então, Érica, calma aí, espera, eu tenho que encerrar primeiro, tá? As minhas contribuições finais, e a gente vai encerrar com a Érica cantando, por conta que ela é muito maravilhosa, né, gente? Já vocês ouviram a voz dela, ela é muito perfeita. Enfim, gente, se vocês quiserem mais informações sobre o nosso grupo, como eu já disse, o nosso Instagram oficial é o Baú de Histórias, e a questão do YouTube também, vocês também vão estar tendo disponibilidade de acesso de alguns vídeos. E a Erika desliga o fone enquanto isso. O fone tá aparecendo. Sim, olha, e com essa última oficina, a gente encerra o nosso ciclo de formação. Todo esse período a gente abriu um espaço para vocês estarem inseridos com a gente na formação de curso, na formação de algumas oficinas, de dança, de violão, agora de contação de histórias, tudo isso. Está tudo disponível no YouTube para vocês. E agora, essa última oficina é a última, vamos encerrar esse ciclo, galera. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos que estiveram a gente até aqui, desde aqueles que participaram das outras oficinas, participaram dos outros cursos, e aqueles que estão presentes aqui com a gente, participando conosco aqui na caixinha de perguntas, e posteriormente aqueles que vão assistir no YouTube, né? Deixo o meu agradecimento a todos vocês, agradecimento também a todos os profissionais que trabalharam com a gente, todos os coordenadores do nosso projeto, o Edilene, que trabalhou muito, e nós agradecemos a participação de todos que trabalharam nessa importante empreitada e na divulgação da nossa cultura. Grande abraço para todo mundo e até os próximos eventos que a gente possa se encontrar. A gente vai estar divulgando novos cursos, novas oficinas, novas lives e tudo mais. E agora a gente vai encerrar com a Érica cantando especialmente pra gente. Maravilhosa. Eu vou cantar uma música que a gente sempre canta nas nossas apresentações, que é a música História de uma Gata. O meu mundo era apartamento, de ter fumo, almofada e trato. Todo dia filé mignon, mesmo bom filé de gato. Me diziam todo momento, fica em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. De manhã voltei pra casa, fui barrado na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata, eu sou mais gata, numa louca serenata, que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás.
Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás o meu mundo no apartamento. Eu queria agradecer a todos que participaram da oficina e a todos que vão assistir o vídeo. Ocorreu um erro aqui. Queria agradecer a todos que participaram da oficina e que vão assistir o vídeo no YouTube, né? Na plataforma do YouTube. Muito obrigada pela atenção de todos.